Toda a gente um pouco atordoada. Ronaldo, cabeceamento e o gol. Marca Ronaldo logo após o penalti desperdiçado por Mané. Aí está o festejo de Ronaldo mais uma vez no estádio. Jonathan Panzo, creio eu, para dentro da baliza. É um pormenor. A forma como ele fica no ar à espera que a bola chegue é quase sobre-humana, de facto. Já ouvimos fazer isto mais alto, noutro contexto competitivo, mas a verdade é que